E aí, galera? Aqui é o Cidadão X. Então a ONU, na sua autoridade mundial que se autoconcede, eu acho que pela 27ª vez, adota uma resolução para acabar com o embargo econômico dos Estados Unidos contra Cuba. Você percebe que já começa errado o negócio, né? A ONU quer ter autoridade sobre uma coisa própria dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm lá o seu projeto, seu objetivo, as suas intenções quanto ao embargo econômico sobre Cuba, para manter aquela nação isolada, porque quer forçar o regime a mudar o seu comportamento, e a ONU acha que pode interferir nisso. Então ela está tentando, pela 20ª não sei quanta vez, influenciar a decisão dos Estados Unidos. Lógico que os Estados Unidos, para não passar como vilão, ele tem que ter uma justificativa boa perante a comunidade mundial. E a justificativa dos Estados Unidos é muito boa nesse caso. Eles falam que eles podem até pensar em suspender o tal embargo econômico contra Cuba, desde que Cuba adote um modelo de regime de poder mais democrático, fortalecendo, por exemplo, aquela questão da liberdade de expressão, deixando livre para a oposição política ser tolerada no país. Tudo na ideia de fortalecer a democracia local. Porque aí fica mais fácil de você cumprir seus objetivos, no caso dos Estados Unidos. Porque agora, na boa, seja real aqui comigo. Tá lá um país subjugado pela elite, comandada, e a elite só manda no país porque a galera, a massa, o povo é burro. E o povo, quando é burro, ele é muito frágil, ele é muito manipulável, ele é muito tolerante, passivo, omisso. Tudo isso permite que a elite domine o poder. Só que esse povo, diante da repressão, da miséria, do desequilíbrio social, ele vai se revoltando. E tem uma hora que essa revolta explode. E aí surge, talvez, um movimento revolucionário. Já em vários países surgiram esses movimentos, surgiu em Cuba. E esse movimento revolucionário em Cuba teve êxito na sua ideia de tomar o poder da elite. Então o governo revolucionário derruba a elite em nome do povo. Só que você não se esqueça que esse povo era burro. E aí você pensa que surge um governo revolucionário com apoio popular e agora ele vai abrir para o processo democrático legítimo, onde o cidadão comum vai ter liberdade de escolher quem vai governá-lo. Você acha que isso vai dar certo? Na boa. Aquele povo burro, que foi sempre oprimido pela elite, agora com liberdade de escolha vai escolher a pessoa certa. O governo revolucionário sabe que não. Sabe que a condição do povo é burrice. Então ela é muito manipulável. E diante desse processo aí, se você deixar a democracia livre, facilmente ela vai ser manipulada. Então eles vão influenciar a decisão desse povo burro para escolher de novo um presidente de elite no poder. Sempre aconteceu isso. A história se repete, cara. O processo democrático em qualquer país onde a sociedade é mais subdesenvolvida intelectualmente, ele é facilmente manipulável, ele é influenciável. Tem vários mecanismos para você influenciar a opinião pública. E aí, de repente, você tem todo aquele processo para tomar o poder, sangue, morte, toda aquela dificuldade, você toma o poder, abre para eleição, para todo mundo escolher, e o povo vai e escolhe um coxinha da elite para colocar no poder de novo. Porque ele é bonito, ele é intelectual, ele tem aquela imagem do empresário bem-sucedido, e eu quero esse cara para me representar. O povo é burro, porra. Então esses governos revolucionários, eles entendem esse processo aí. Então eles não abrem margem para um processo democrático legítimo, justamente por isso, porque eles sabem que esse povo vai sendo induzido a escolher errado. E aí o que eles fazem? Eles reforçam a ideia de um poder centralizador, que só vai ter êxito com um ditador no poder. Com um cara que governe com mão de ferro. Inclusive, brecando a democracia real, legítima. E aí surgem os Estados Unidos, que tem um interesse real em Cuba, de não permitir que Cuba se torne um posto avançado de países oposicionistas à intenção dos Estados Unidos, os Estados Unidos imperialista. Cuba seria uma base avançada dos comunistas como a Rússia, e os Estados Unidos não iam tolerar isso próximo das suas fronteiras. Então eles têm que mudar o regime de Cuba, eles têm que influenciar todos os seus vizinhos, todas as suas colônias, digamos assim. E Cuba se rebelou contra os Estados Unidos.
né, com esse processo revolucionário. O presidente de Cuba, de repente, não era mais um lacaio, né, um escravo do imperialismo norte-americano. E para eles isso não é bom. Então o que eles fazem? Eles fazem aquele processo do embargo econômico para prejudicar a política local em Cuba. Porque você isola aquela nação. E aí vamos imaginar aqui comigo, aqui, se você é um pouco coerente, apesar de você deve estar vibrando com a ideia dos Estados Unidos de manter o embargo contra Cuba, porque é um país, né, comunista, atrasado, miserável. E aí você já faz aquela relação, né, que esse atraso, essa miséria é relacionado ao modelo, né, de gestão deles, né, que seria supostamente comunista. Na verdade, o que influencia ali é um poder ditador no poder. E é um ditador que é contra as ideias dos Estados Unidos. Porque toda vez que o ditador é a favor, né, do projeto de império norte-americano, ele é protegido. Se ele for contra, aí ele se torna um inimigo mundial. E no caso de Cuba, ele é contra, né, ser comandado, né, externamente pelos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos têm que fazer alguma coisa para prejudicar esse governo até conseguir forçar a sua substituição. Como que é? O embargo econômico, cara. O embargo econômico, né, numa ilha pequena como é Cuba, ou em países pequenos, não autossuficientes, como existem vários aqui na América Latina, né, logicamente vai ter grande influência dentro da sua sociedade. Né, vai criar aquela instabilidade política, o que faz com que o poder local, né, o ditador local, concentre ainda mais o poder, né, sendo altamente autoritário e repressivo, contra qualquer menção de oposição que eles imaginam na sua paranoia que seja influenciada externamente por interesses dos seus inimigos, e provavelmente eles estão certos nesse modo de pensar. Né? Eles têm aquela ideia também de vamos prejudicar a economia de Cuba porque vai criar uma crise social e o povo vai se rebelar, né, contra o governo. Automaticamente você vai ter uma crise de gestão. Então a ideia do embargo econômico, provocado pelos Estados Unidos, é para tumultuar o poder de Cuba, para obrigar o povo a cobrar, né, que o seu presidente, o seu ditador, o seu imperador, o seu rei, mude de ideia quanto à relação com os Estados Unidos. Que se torne novamente um lacaio, um escravo do objetivo imperialista dos Estados Unidos. É só isso, cara. Então toda aquela miséria que você vê lá, todo aquele atraso, não é pelo fato deles adotarem o modelo comunista, e sim pelo fato de que eles não são autossuficientes. A maioria dessas nações, diferente do Brasil no caso, não são autossuficientes. Então eles precisam de mercado externo, eles precisam se relacionar com outras nações, né, para subsistir, pelo menos. Eles necessitam de produtos que eles não produzem. Eles têm necessidades, né, para manter a sua economia local, que eles não têm como fazer isso sozinho ali. Eles não têm a capacidade geográfica, né, não têm a capacidade industrial, eles não têm como fazer. Então o que eles fazem? Eles precisam se relacionar com outros países. E os Estados Unidos vai lá e neutraliza qualquer tipo de tentativa de suprir as suas necessidades, digamos assim. E aí gera aquela crise econômica, crise social, crise política. E aí fica o atraso e a miséria. Né? Então esse projeto aí dos Estados Unidos, né, não é, obviamente, uma coisa assim sem querer. É bem planejado, cara. A ideia dos Estados Unidos com o embargo econômico é forçar a mudança de regime em Cuba. E Cuba resiste. Você vê o mesmo caso na Venezuela. O governo da Venezuela resiste contra o poder dos Estados Unidos. E aí eles vão criando toda aquela situação, né, insustentável. Né, com a crise econômica, aquela questão social, né, o povo passando fome, revolta. Né? E aí o governo autoritário local ali de Cuba, Venezuela, Nicarágua, para manter o poder, eles são altamente repressivos contra o processo democrático, que eles sabem que vai ser influenciado externamente, né? Ainda mais com o povo burro. Sim, porque esses governos ditatoriais, eles não fazem aquela questão de desenvolver a intelectualidade do seu povo. Por quê? Se desenvolver, o povo vai começar a ver que ditadura não é tão legal. Né? Vai pedir um pouco mais de liberdade de expressão, vai cobrar, né, a questão da igualdade mundial de mercado. Por que a gente não tem as coisas que tem lá fora? Então eles mantêm o povo burro para continuar passivo. Assim como a elite no poder, quando o governo revolucionário toma o poder, ele faz a mesma coisa. Mantém o povo sob controle, a massa, né, devidamente, né, controlada. Isso é importante. Não importa quem esteja no poder. Mas esse processo todo aí só funciona contra pequenos países.
como no caso da Nicarágua, como no caso da Venezuela, como no caso clássico de Cuba. Porque se eles tentarem fazer um processo de isolar determinadas nações, como é o caso do Brasil, né, eles não vão conseguir. Porque o Brasil, né, ele foi formado de uma maneira meio que continental. Então ele é praticamente, né, ele deveria ser naturalmente autossuficiente. Não precisar de nada de ninguém. Se você isolar um país como o Brasil, no caso, isso não vai funcionar. Não vai gerar essa crise econômica, essa crise social que você consegue nos pequenos países. Né? E aí você pode usar como justificativa lá o atraso, a miséria do país comunista. Não, no Brasil seria diferente. O Brasil, né, diante da necessidade, diante desse isolamento, ele ia crescer muito. Ele ia se tornar uma grande nação. Isso aconteceu lá com a China. A mesma situação. Né? A obrigatoriedade, né, diante das suas necessidades, faz com que você cresça. Então os caras não agem dessa forma contra o Brasil. Mas contra esses pequenos países, Colômbia, Peru, Nicarágua, Chile, né, é fácil você influenciar, né, a política local através de um processo econômico, por exemplo. Eles não têm a autossuficiência. Mas o coxinha, né, que vê essa situação aí, ele fica aplaudindo a decisão dos Estados Unidos de manter o embargo econômico. Não, não vamos lá dar força para esses países comunistas, né, porque o comunismo causa atraso, né, na sociedade, causa miséria, né, o caos social. Ele é incapaz de entender que esse processo é provocado justamente, né, pelo embargo econômico. Porque os Estados Unidos não aceitam alguém que não aceite o poder deles. É isso, cara. É isso. Né? O coxinha ele não consegue assimilar essa coisa. Que o atraso, o caos social, né, a questão da intriga ali, da miséria, a intolerância, né, é tudo causado não pela questão do regime de governo comunista, socialista, anarquista. Não. É causado por uma influência externa dos americanos que querem influenciar a parte interna do poder, né, do país alvo. Entendeu isso? E aí o cara vê assim, não, mas vai para Cuba, né, vai para Venezuela. Lógico, cara, os caras não têm condições, né, de manter o seu mercado sem o mercado externo. Né? E aí se você isolar esse país do mercado externo, logicamente que vai ter crise econômica, vai ter crise social, logicamente que vai ter miséria, logicamente que vai ter violência. Entendeu isso? Não é culpa do comunismo ou do socialismo essa miséria. A única culpa do socialismo e do comunismo é ser contra, né, o modelo ideal provocado pelos Estados Unidos de capitalismo, né, que na verdade é o imperialismo, né, contra as suas colônias. Entendeu? Não, né? Mas nem desenhando você vai entender. Você não quer entender. Você quer criticar a Cuba, você quer criticar a Venezuela, você quer criticar a Nicarágua e não entende, né, todo o processo envolvido por ali. Né, porque é mais fácil assim. Eu não quero entender. Os Estados Unidos está certo e Cuba está errado. Vai para Cuba.